Olá! Se você está de luto por uma pessoa que você ama muito e que partiu, muito provavelmente em meio ao seu deserto do luto, além de ser perturbado com toda a dor da perda em si, outras dores satélites, secundárias, também perturbam muito a nossa paz, o nosso coração. E uma delas é sobre a nossa frustração com os amigos, ou pessoas que a gente achava que eram amigos, ou com pessoas que a gente achava que poderia contar e que, de repente, a gente viu que não é bem assim. É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje, sobre as pessoas, os amigos ou não, que a gente se decepciona durante o nosso processo de luto. Eu sou a Grace Benato, sou idealizadora do projeto Renascendo do Luto, psicóloga especialista em luto também. E eu ouço esse tipo de angústia, de frases, de decepções, de, digamos, 99% das pessoas que eu atendo, das pessoas que eu convivo nos meus grupos terapêuticos. É quase que unânime as pessoas trazerem essa queixa de que elas se decepcionaram muito com familiares mais distantes, né? Ou com amigos que elas acharam que iria dar um apoio, um suporte, em que iam ser uma rede de apoio muito importante pós-perda, nesse deserto do luto que elas estão atravessando, e que elas se decepcionaram muito. E, no seguinte sentido, amigos que às vezes vêm com aquela positividade tóxica, guarda essa palavra, essa frase, positividade tóxica para com você, né? O que seria positividade tóxica? Vamos, não fique assim, você tem que reagir, você tem que seguir com a vida. A vida não parou, né? A vida continua. Vamos tentar sair, vamos tentar né, curtir, ficar alegre. Tenta ter pensamento positivo e tal. A gente entende, tem muita boa intenção, né? Nas positividades que os amigos querem impor para a gente que está de luto, só que tem um efeito adverso e colateral, que pode ser uma positividade tóxica, que às vezes o que a gente precisa nessa hora nem são essas frases, você aí sabe, clichês, frases de pensamento positivo. Às vezes a gente precisa ser olhado, ser entendido e compreendido. A gente precisa de alguém que nos enxergue, que esteja com a gente e que banque estar com a gente, porque não é fácil. A gente também não tá lá a mesma companhia de antes. Eu não tô uma companhia uau, super positiva, animada para frente. Não, eu tô no meu pior momento. Eu não estou para ser uma excelente companhia. Aliás, eu preciso, né, de que respeitem esse meu momento, né? Então, essa pode ser a positividade tóxica de alguns amigos que com esse tipo de frase, com esse tipo de cobrança, acaba por invalidar a sua dor ou não te enxergar, o que desconecta de você. Outro exemplo que a gente se decepciona com as pessoas é com a expectativa e com pequenas coisas, tá? Não é com grandes coisas, não. Exemplo, pessoas que eram próximas a gente, que tinham amizade, que a gente achava que podia contar, que a gente achava que era importante para essa pessoa e de repente a gente não recebe nada dela. O que eu digo receber nada? Uma mensagem, sabe? Uma visita, um telefonema, que seja, sabe? Qualquer coisa nesse sentido. Às vezes a gente espera
E o que vem da outra pessoa é o que não vem. Você entendeu, né? O que a gente tem é é o que não veio. É o silêncio, é a falta, é a mensagem que não enviou, é a visita que não veio, é o telefonema que ela não ligou. E isso você aí sabe. Você que teve a sua perda sabe exatamente o quanto isso dói, sabe? Além, né? Eu nem tô falando aqui da dor da perda e de tudo que envolve. Eu tô falando desse recorte, que é a expectativa para com um retorno, um olhar, um carinho, uma presença de pessoas que a gente considerava nossos amigos ou colegas que sejam. Então, esse é um outro tipo de frustração que a gente tem com essas pessoas, né? Que é o do não ter a mensagem, como eu falei, né? Um feedback, um nada, como se nada tivesse acontecido. Isso aconteceu comigo, sabe? Eu perdi, não estou falando do meu caso, eu estou falando, né, das pessoas que dizem para mim, caramba, eu perdi meu esposo, eu perdi o meu filho, eu perdi a minha mãe, e ela sequer mandou sentimentos, mandou nada para mim. Esse é outro tipo de decepção que a gente tem para com essas pessoas. Outra categoria são de pessoas, e essa você viu muito, eu tenho certeza também, são de pessoas que, em um primeiro momento, pós-perda, ali, imediato, geralmente nos rituais fúnebres, né? No funeral, diz para você, olha, eu tô indo, mas qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Tá? Qualquer coisa que você precisar, você me liga, tá? Eu tô aqui para você e te olha nos olhos e te diz de verdade isso. Olha, conte comigo para o que você precisar. Qualquer coisa, me liga, me chama. E a gente entende, eu entendo. É uma ótima intenção, mas para a pessoa que está de luto, é o que eu ouço, né? Eu tô aqui como porta-voz dessas pessoas. Além de eu estar vivendo com a minha dor, com o meu deserto e com tudo que envolve, eu ainda tenho que ir e chamar. Se é uma pessoa que é a nossa amiga, ela minimamente nos conhece e deve ter a sensibilidade, a empatia de entender que não necessariamente a gente precisa chamar, sabe? Que ela pode ter uma iniciativa. Sabe? Você entende? De ela vir também, quando ela diz, me chama, me liga, qualquer coisa, estou aqui. Às vezes, para o enlutado, é suficiente, mas às vezes não. Às vezes a gente precisa de mais, e você aí sabe disso, né? E quer um exemplo? Por exemplo, são aquelas pessoas que dizem isso para você e somem, nunca mais. Você ouve falar, nunca mais você recebe uma mensagem, nunca mais você recebe uma visita, ou que seja uma mensagem, uma ligação para perguntar, viu? Tô aqui, tô pensando em você, quero notícias, tá precisando de alguma coisa, lembra de mim, tá? Eu tô disponível. Coisa simples assim. E nem isso você tem. E isso também nos decepciona muito, né, da gente para com os nossos amigos. Então, eu estou dizendo aqui algumas categorias básicas, isso porque eu nem entrei nas gritantes, que a gente classifica, são daquelas pessoas que dizem coisas pra gente estrondosas, né? Que além de tudo ainda acusa a gente, ainda joga culpa sobre a gente, faz a gente se sentir um lixo. Já não basta a gente já estar mal, essa pessoa vem ainda para, como dizem, chutar cachorro morto, sabe?
Eu nem estou falando dessas ainda. Também nem estou falando, são tantas categorias, né, gente, que a gente só vai. Uma coisa vai lembrando a outra. Isso porque eu nem estou falando daquelas pessoas que a gente achava que conhecia e que a gente sente que a gente morreu para elas de importância junto com a pessoa. Exemplo, né? Assim, eu achava que eu tinha esse casal de amigos, mas foi o meu esposo falecer para eu ver que eu não tinha a mínima importância para eles. Ou então, daqueles parentes ou familiares que a gente vê que se revelam pós-perda na briga pela herança, na briga pelas discórdias, das fofocas, das desavenças, sabe? Isso porque é outra categoria também, que a gente se decepciona. Tem uma frase lá de Portugal que uma cliente minha muito querida diz para mim, que é mais ou menos assim, que a gente conhece os casais no divórcio e a gente conhece os irmãos na herança. Qualquer coisa assim, tem mais coisa na frase, só que eu não lembro. Ela me ensinou isso, né? E realmente é. Às vezes a gente acha que conhece alguém e nessa hora do fogo, você entende quando eu estou dizendo, né? Na hora ali do fogo mesmo, do deserto, que aí a gente testa a resistência dos laços e a gente vê que rompe, que eu achava que eu conhecia alguém e não conhecia. Tudo isso para exemplificar, nem falei de tudo, situações em que a gente se aborrece com essas pessoas que a gente achava que podia contar, não é mesmo? Ou porque fez, ou porque não fez, ou porque fez demais, ou porque fez de menos, enfim. São pouquíssimas pessoas que vão ficar com a gente nessa prova de fogo, que é a perda, que é o deserto do luto. É por isso que tem um livro, que agora eu não me recordo qual livro é, nem o nome da autora, mas é uma frase que se tornou muito famosa, que também nem sei se eu estou falando fielmente a frase da autora, até peço perdão, mas diz algo nesse sentido, que o luto reorganiza nossos contatos, reorganiza nossa agenda de contatos. E é mesmo, que a gente vê ali, nessa hora, quem sim, quem não e quem nunca mais na nossa vida, né? E aí, né, que a gente se decepciona muito com essas pessoas e nota-se que a gente não se decepciona com um colega do trabalho lá do não sei quem que nem era muito próximo de nós, nem é com um vizinho que me conhece, com alguém lá da venda da esquina, não. A gente se decepciona é com pessoas que são importantes para nós, com pessoas importantes na nossa vida. Porque o outro que não fede nem cheira, ok, é mais um a não compreender a minha dor, é mais um a não me enxergar mesmo e ok. Só que, né, é o que eu estou falando aqui, são de pessoas próximas, que você aí sabe quanto você esperou e que não teve o retorno que você esperou, né? Queria. E aí, eu quero colocar 2 pontos para você aqui, para a gente pensar juntos. Primeira coisa, a gente tá ali nesse momento na carne viva, pela dor, pela desvantagem, pela perda, por tudo, né? Não preciso nem ficar explicando aqui. A gente tá com a ferida na carne viva. Então, qualquer gatilho que vem, ou qualquer gatilho que não vem, você entendeu o contexto que eu estou dizendo, já arde mais do que o que arderia numa situação normal. Já dói mais do que o que iria doer numa situação normal. Então,
a gente também está mais sensível, milhões de vezes mais sensível do que estaria antes. Você concorda comigo até aí? Ok. Então, uma coisa para a gente pensar é que nós já estamos mais sensíveis e, juntamente com todo o mix de sentimentos, nós estamos mais propícios a sentir mais raiva, mais revolta, a estar mais ácido, mais amargo com a vida e se sentindo em desvantagem, se sentindo em desamparo. Nós já estamos assim. Então, o que o outro fizer ou deixar de fazer vai me impactar muito mais, vai me deixar com mais raiva mesmo, com mais revolta, vai me deixar muito mais chateado mesmo. E eu falo isso também por mim, como representante. Das vezes que eu perdi lá minha mãe, meu nenê e tal, de pessoas que eu achava que, sabe, que iriam lá, que iriam me visitar, que iriam me mandar uma mensagem e não mandou. E eu nunca esqueci. A gente nunca esquece quem esteve presente e nunca esquece quem não esteve presente. Não é verdade? Pois é, pode até escrever aqui, ó, embaixo nos comentários. A gente nunca esquece quem esteve presente, a gente nunca esquece quem não esteve presente. Eu nunca esqueci dos amigos que não foram. Nem precisa ser no dia do velório, do sepultamento, mas eu nunca esqueci os amigos que não foram falar comigo depois. Ou que me encontraram e fingiram que não tinha acontecido nada. Enfim, tudo para dizer que a gente está mais sensível e o que acontecer vai impactar muito. Parte 1. Parte 2. Os nossos amigos. Eles gostam da gente. Eles estão com uma boa intenção. Sim, na maioria das vezes sim. E eu e você queremos acreditar que sim mesmo. Só que às vezes eles não têm noção do que essa simples atitude ou falta de atitude dele impacta desse jeito na gente. Entende? Porque não foi com ele o que aconteceu. Ele não consegue estar na sua pele para sentir. E a vida dele está seguindo, na correria, sei lá, no cotidiano dele. Então, às vezes, né, ele não tem noção do quanto isso impacta em você, dessa frase, sabe? Eu tenho uma cliente também muito querida que disse para mim, eu odeio ouvir a frase para eu ter força. E às vezes esse amigo não faz ideia disso. E realmente, quem está de luto não quer ouvir essas frases, quer ser visto, sabe? Quer ter sua dor validada, acolhida. Não precisa ter essas frases, clichês, seja forte, vamos. E às vezes o amigo não tem noção disso. Só que tem amigo que aí a gente já vê que não é amigo, né, gente? Que tá pensando é nele. Entende? Que não tem empatia o suficiente de entender o quanto seria importante para você, né? Que ele tá, sei lá, dele a gente não sabe, né? Na pressa por ter você e o amigo dele de volta como antes, que nunca vai ser. Na pressa para ter a pessoa disposta de antes, que nunca vai ser, né? Que seja a mesma, animada, tarará, tarará, de antes, que nunca vai ser. Às vezes, ele está pensando nele, né? E a maioria das pessoas está pensando nelas. É raro quem se destaca pela empatia, pela sensibilidade, pelo cuidado. Você aí sabe. Você pode contar comigo em uma mão 5 pessoas que se destacaram no processo do seu luto, da sua perda, que se destacaram para o bem, que te ajudaram mesmo, que ficaram presentes mesmo,
que não decepcionaram você. Você pode contar em uma mão. E olhe lá, hein? Você não, entende? Se não ficar 3, se não ficar 2. E olhe lá se você chegar nas 5. Que é o que é e tá tudo certo. A gente também não vai julgar esses amigos, é aí que eu quero chegar. Porque não, eles simplesmente não conseguem enxergar o que está acontecendo. Poderia ser mais empático? Poderia. Poderia ser mais sensível? Muito. Só que não é o que é, não é o que foi. E aí junto o combo explosivo, digamos assim. Eu, fragilizado demais na carne viva, com essa expectativa para com eles, e eles, não é com eles, né? Com o combo ali de, às vezes, não consegue se colocar no meu lugar, não consegue, né? Ou fala coisas que não conectam, ou atitudes que desconectam. Junto o combo dele, que não sabe lidar comigo, que não sabe que eu tenho essa expectativa, e a minha, que tenho. Ou, minimamente, muitas pessoas me dizem, eu não espero nada, não precisa me dizer nada, não tem expectativa grande, basta não me machucar. Eu ouvi isso de uma cliente muito querida minha. Não precisa fazer nada por mim, não precisa dizer nada para mim, não precisa ficar aqui me lambendo, basta não me machucar mais, não me chatear mais, não me aborrecer mais, porque eu já tenho motivo suficiente. Então, o que eu quero dizer para você? Que esse fator, a perda e o luto que se segue da perda vai respingar, vai impactar todas as áreas da nossa vida, sem exceção. Relacionamentos, vida sexual, religiosidade, vida espiritual, né? Emocional, cognitiva, física, social, trabalho, todas as áreas da nossa vida serão impactadas pela perda, porque nós fomos impactados. E a área de convívio com os amigos é mais uma área que vai ser afetada pela perda e por tudo. E aí, é preciso que exista um equilíbrio também em você entender quem sim, quem não e quem nunca, pelos seus motivos, entender que talvez também a gente também esteja, né, num momento que, será que eu esperei demais? Será que eu estava sensível demais ou a pessoa foi descompensada mesmo? Sabe? Foi chucra mesmo no trato comigo. Não foi empática, não foi sensível a mim, pensou só nela. É uma pessoa que eu vi aqui na prova de fogo de resistência, que é uma pessoa assim que eu não quero para minha vida. E ok, sabe? E você viu nessa situação e é o que é, sabe? Tem pessoas que dá pra gente reconsiderar, que se, às vezes é falta de noção, que se ela tivesse um pouco de noção, ela se arrependeria. Caramba, olha como eu fui ausente. Caramba, eu não tinha noção de que se eu não mandasse uma mensagem, ela ia ficar chateada. Eu achei que ela queria o tempo dela. Ou, nossa, eu não fiquei mandando mensagens porque eu não sabia como lidar com você, o que dizer para você. Isso é comum, gente. As pessoas realmente não sabem o que dizer pra gente nessa hora, sabe? E é cultural, é social, as pessoas não sabem mesmo lidar, né? E às vezes a gente também julga essas pessoas. E elas também estão perdidas assim como nós, entende? Mas uma coisa não justifica a outra, né? Então, para você entender que é essa área social com as amizades, vai ser impactado. É como, né, a perda na vida, o luto, o deserto do luto que a gente enfrenta na vida é como uma tempestade muito forte que vem
em uma árvore, né? O vento ali, tem uma árvore ali, sabe? Balança, balança e joga as folhas que não se prenderam, não se prendiam direito. Mais fracas, já vão de um primeiro momento nessa tempestade, com o vento. Tem outras que até vão ficar, elas têm uma força maior, né? Mas tem outras que ficam mesmo, que são essas 5 folhinhas da árvore ali, ó, que fica, sabe? E que são o teste pra gente ver, né? Quem ficou de verdade, quem merece dessa nova pessoa que a gente está se tornando, quem me ajudou nessa reconstrução dos escombros e quem merece a minha amizade genuína e verdadeira e merece ficar na minha vida, né? E que a gente também não use de julgamentos para com essas pessoas, porque assim, são pessoas que gostam da gente, que queriam ser assertivas com a gente. E pelos motivos dela, acabaram não sendo. Mas não quer dizer que não gostam de você, que queriam prejudicar você, que queriam te magoar. Eu duvido disso, sabe? Eu acho que genuinamente elas queriam acertar, mas não acertaram. E será que também não vai de nós trazer esse perdão para quem merece ser perdoado, né? Porque o perdão é tirar de nós esse ponto de mágoa, esse ponto de rancor, esse ponto de injustiça que ficou em mim, mas que não é meu, de devolver. Não é meu isso, sabe? De poder devolver para ele e poder talvez dizer, olha, fulano, eu fiquei muito chateado com você, porque quando eu perdi lá o meu esposo, por exemplo, você me disse essa frase que eu devia arrumar outro marido e que eu era nova, que eu tinha que conhecer outras pessoas, e isso me deixou muito chateada. E de você poder dizer, entende? Isso para ela. E a pessoa vai cair em si, caramba, eu não fazia noção, me perdoa, tal, eu só queria ajudar. Na maioria das vezes é isso. Mas então, são categorias e categorias de pessoas. Quem sim, quem não e quem nunca. Quem não merece chance, quem merece ser reconsiderado e quem não merece nada, entendeu? Quer dizer, entendeu, né, o que eu tô dizendo aqui? Tudo isso dessa parte. A outra parte que é que eu quero fechar o vídeo aqui é o seguinte. Fato. Nessa hora da tempestade, a gente vê quem fica, quem é presente, quem conseguiu ficar e não se desconectar da gente. Ok. A gente vai se decepcionar mesmo. A perda vai impactar essa área. Você entende? Por um lado, eu esperava tanto de pessoas que eu me decepcionei, que eu me frustrei, eu esperava. Será que eu deveria esperar assim? Mas o fato é, eu me frustrei com tanta gente que eu conhecia e que eu achava que eu podia contar, vírgula, mas vem a sabedoria da vida, vem esse algo mais forte, mais sábio do que nós, que cuida de nós, que é o equilíbrio da vida, que vem e traz pra gente pessoas, escuta isso, traz pra gente pessoas que a gente nunca viu na vida e que aparece e que nos ajuda de um jeito que a gente nunca mais esquece. Sabe? Uma estrela cadente, né? Que naquele momento breve passa, traz um ponto de luz, traz um ponto de empatia, faz a diferença naquele meu momento que eu nunca vou esquecer. E você vai se identificar com isso que eu estou dizendo. Por um lado, né, a gente se decepciona tanto, mas por outro, a gente encontra pessoas que aparecem na nossa vida, que a vida traz pra gente, que a gente jamais fazia ideia. E que é aquela pessoa que vai se conectar, que vai nos ajudar, que vai dizer uma coisa que vai ser importante para nós, sabe?
que a gente não é por acaso os encontros e desencontros da vida, sabe? Então até nisso, gente, a vida traz o seu equilíbrio. Se por um lado eu esperava tanto, por outro eu recebi tanto de tanta gente que eu não esperava. Começa a olhar esse outro lado, o lado B da moeda, sabe? Começa a olhar esse outro lado, né? E ser grato também por esse universo de infinitas possibilidades, de existirem outras pessoas que vão olhar para mim, que vão vir em meu socorro quando eu achar que todo mundo foi embora, de pessoas que vão me enxergar, sabe? Que a vida vai providenciar. Eu não vou ficar em desamparo, sabe? Esse confiar também na sabedoria da vida, de algo maior e das situações inesperadas, das pessoas inesperadas, das sincronicidades da vida que a vida coloca no nosso caminho. Sempre para cuidar de nós, mesmo em meio à dor, em meio à tragédia, em meio ao deserto, em meio aos escombros, né? Eu aposto que você também tem uma lista aqui, ó, na outra mão, de pessoas que você não fazia ideia e que veio e te ajudou naquele dia e que ficou com você, que foi lá no hospital com você e que começou a te entrar na sua vida, te ajudar, te trazer uma palavra com sentido, com significado e que ficou próxima de você e você não fazia ideia. As meninas do grupo terapêutico que eu conduzo, elas têm muito isso umas com as outras. São mulheres que nunca se viram na vida e que hoje elas têm uma rede de apoio e cuidado entre elas tão forte, tão bela, sabe? Que assim, não tem como dar outro nome que não seja um presente de encontrarem-se umas às outras, entende? E é assim que eu quero ser para você, que chegou aqui no vídeo comigo, 32 minutos, é isso que eu quero ser para você. Uma pessoa que você nunca viu na vida, que me encontrou aqui, sei lá, pela internet, pelo YouTube, né? E que te disse algo, que virou uma chave, que fez sentido, que te deu um novo olhar, uma nova visão, sabe? Ao passo que você estava tão decepcionada com pessoas que você esperava tanto, mas vem a vida e te traz alguém. Eu espero também ser um desses alguém dessa outra mão aqui, mesmo a gente não se conhecendo de perto, mas eu quero ser, talvez para você, como uma dessas estrelinhas cadente, que passa nesse momento, te deixa um pontinho de luz e vai, né? É isso que eu espero ser para você, essa pessoa, né? Que a gente se encontrou, infelizmente, é porque a perda já aconteceu, mas já que aconteceu, eu quero ser para você essa pessoa, tá? E que você seja também para alguém essa pessoa. Quando ela não espera, que seja como um ponto de luz, uma pessoa que ela nunca viu na vida, que ela vai se surpreender e que também seja o amigo presente, né? Você está na pele, você viveu, então você sabe o que fazer quando for outra pessoa que estiver enfrentando uma perda. E da mesma forma, você sabe o que não fazer, né? No final das contas, a gente aprende muito com tudo isso. Um beijo e até o próximo vídeo.